Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. De manhã, como é bom a gente acordar e ir à igreja. Tem gente que não pensa assim, mas eu prefiro os cultos de manhã. E eu tenho certeza que hoje o Senhor tem algo para a minha vida e para a sua vida nesse lugar. Nós não estamos aqui por casualidade. Antes de nós aqui entrarmos na palavra, eu queria dizer uma coisa. Deus já sabia que você estaria aqui. Foi Ele que preparou para que você estivesse aqui nessa manhã. Sabia disso? Você não sabia? Quem sabia disso, levanta a mão. Eu quero ver, conhecer. Opa, que povo inteligente, que povo que estuda a palavra. A palavra diz que o Senhor é o Deus da eternidade. Antes que os montes nascessem, Tu és Deus. Ou seja, é um Deus eterno. É diferente do infinito, porque o infinito, ele tem começo e tem fim. O Deus eterno não, ele não tem começo. Isso não cabe na minha mente nem na sua. Mas ele não tem começo e ele não tem fim. Isso é a eternidade de Deus. É o Deus eterno, amém? Eu ontem estive pregando em uma igreja que é lá do ministério, do mesmo ministério que é do pastor, lá a igreja do pastor Edson. E eu estou sentindo no meu coração de poder pregar aqui a mesma palavra, mas de uma outra perspectiva. Porque Deus, Ele, quando quer falar conosco, irmãos, Ele não usa meias palavras. Mas o Senhor, Ele nos capacita para podermos disseminar a vontade dEle para as nossas vidas. Amém? Então olhe para o irmão que está aí do teu lado e diz para ele assim: hoje Deus vai falar com você. Se você crer, você vai receber, viu, irmão? Amém? Quem recebe diz amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Olha que bênção, essa igreja tem água. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 19. Quem achou diz amém. Quem não achou grita misericórdia. Seja sincero, irmão. Versículo 28 até o 30 nós vamos ler. Amém? Do jeito que você está aí, acompanhe a leitura. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amados, hoje eu gostaria de poder trazer a você dois pontos muito importantes na vida de um crente. Porque ser crente hoje em dia está na moda. Lá no Japão, de onde eu vim, todo mundo fala o seu país, o país do Brasil, é um país tão abençoado. Os japoneses têm uma ideia do Brasil, que o Brasil é um país que está vivendo um avivamento tremendo. Os japoneses cristãos, que é apenas 1%, juntando com os católicos, é a quantidade de crentes ou de cristãos que tem no Japão, porque é um país extremamente budista e shintoísta. Eles, quando veem o Brasil, eles olham com os olhos de que o Brasil, o nosso país, é um país que vive um avivamento. No entanto, quando nós, que somos brasileiros, alguns pastores que conheço, nós temos uma ótica na qual o nosso país, ele está vivendo um pseudo-avivamento. Porque avivamento significa conversão.
É o derramamento do Espírito Santo, aonde há conversão. E ser convertido hoje em dia, meu irmão, é praticamente procurar uma agulha no palheiro. Ser religioso é muito fácil. Ser religioso é você vir aqui domingo de manhã, domingo à noite, terça, quinta, sexta, não importa. Isso é ser religioso. Cumprir certinho a missa, a reza. Isso é ser religioso. Agora, ser um convertido, não. Convertido é alguém que tem compromisso com a palavra de Deus. É alguém que tem um compromisso firmado com Jesus Cristo. É muito fácil dizer Senhor de boca. Ah, Senhor, Rei dos Reis. Mas é muito difícil viver isso na íntegra. Viver isso dentro do coração. Porque quando Jesus se torna Senhor da sua vida, você não tem mais direitos. Os direitos que você tem é fazer a vontade daquele que te chamou e que hoje você diz, tenho compromisso com ele. Por isso, na perspectiva de hoje, dessa mensagem, eu gostaria de trazer aqui o primeiro ponto para que você pudesse entender perfeitamente que você, ao sair daqui, você saia com uma mentalidade cristã, com uma mentalidade transformada, porque a Bíblia ela tem duas funções, meus amados. A primeira é consolar os abatidos e a segunda é abater os consolados. Como é assim? Como é isso, pastor? Esse é o equilíbrio que o Espírito Santo tem na vida daquele que o serve, tem na vida daquele que tem um compromisso com ele. Ele dá o certo, ele dá o equilíbrio, ele tira os excessos. Então, o primeiro ponto que eu quero aqui chegar hoje com vocês, meus amados irmãos em Cristo, e se você estiver me acompanhando, diz amém, é o cumprimento da promessa. Nós lemos aqui no capítulo 19, versículos 28 a 30, a respeito disso, o cumprimento de uma promessa. Lá em Gênesis 3,15, tem um versículo que é a primeira promessa dada por Deus para a vinda de um Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa, dizendo que Deus usaria o ventre da mulher para trazer a esse mundo um Salvador. Lá em Isaías capítulo 53, nós vemos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, ele relata a vinda do Salvador e como Ele é com detalhes, dizendo que Ele era homem de dores, que não havia no seu semblante beleza. E agora que a promessa sendo cumprida, Jesus com seus braços abertos na cruz do Calvário. E quando eu falo que eu odeio religião, meu irmão, e você pode estranhar essa frase, eu odeio religião porque a religião falhou. A religião falhou. A palavra religião significa religar. Religar o homem com Deus, mas a religião falhou. E Jesus Cristo na cruz do Calvário, com seus braços abertos, o poder da vida, Ele olha e vê alguém que se arrepende, que se converte na cruz e o salva. E depois Ele diz, está consumado, dizendo assim, a promessa está cumprida. O que eu tinha que vir fazer nessa terra está cumprido. Eu imagino, usando a fertilidade da minha mente, Jesus Cristo na sua infância,
Ele foi uma criança como outra criança qualquer, irmãos. Jesus, ele queria brincar. Jesus, ele queria jogar bola. Eu estou trazendo já aqui para os dias atuais. Pensa no que uma criança faz. O que uma criança faz? O que uma criança quer durante o dia? Brincar, estudar, lazer. Jesus teve tudo isso, porém, irmãos, Jesus não pecou. E eu imagino o inferno, eu imagino os demônios, eu imagino Satanás. Ele sabia quem era aquela criança. E Satanás juntou todo o seu império, todo o inferno. Nós temos que nos focar nessa criança. Essa criança precisa pecar. Jesus foi crescendo e o tempo foi passando. E eu vejo que Jesus Cristo, olhando da janela da sua casa, adolescentes, jovens, até mesmo velhos, pecando. Irmãos, o pecado é muito prazeroso. É gostoso pra caramba pecar, meu irmão. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém ia pecar. Se o pecado fosse um negócio ruim, ninguém ia pecar. O pecado traz prazer, o pecado gera desejo de estar nele. Mas em Jesus não aconteceu isso. Em mim e em você aconteceu, mas em Jesus não aconteceu isso. Uma vez um peruano chegou em mim, um irmão, lá no Japão. Ele disse assim: pastor, eu tenho uma teologia que eu queria te dizer e perguntar o que você acha. A Bíblia relata a respeito de Jesus até os 12 anos de idade, e depois disso, quando ele começa o seu ministério. Então, nesse interim, pastor, ele me dizendo, Jesus foi curtir a vida dele, não podia estar nos livros escrito, relatado na palavra de Deus. Jesus foi namorar, Jesus foi fazer sexo com a mulherada, Jesus foi curtir a vida, Jesus foi beber, Jesus foi fazer alguma coisa para ele poder ganhar forças, para ele poder então se entregar na cruz. Eu olhei para o irmão e falei assim: olha, seu devasso, eu vou lhe dizer uma coisa, onde é que Jesus estava? Aonde é que ele estava quando não relata aqui na palavra de Deus? Jesus estava num lugar que você deveria estar, trabalhando. Ele era o filho de José, o carpinteiro. Jesus era conhecido como carpinteiro. Ele não tinha tempo, meu irmão, para ficar fazendo o que você pensa que ele fez, por dois motivos. Primeiro, para honrar o Pai Celeste, e segundo, para honrar o Pai terreno. E ele sabia a missão que ele tinha. E em Cristo não há pecado. Quando eles iam oferecer um holocausto ao Senhor, eles tinham que escolher um cordeiro. E esse cordeiro, ele não podia ter uma feridinha sequer. Tinha que ser o primogênito. Tinha que ser um cordeiro limpo. Tinha que ser perfeito, sem mancha alguma, sem ruga alguma. E esse cordeiro então, ele era colocado em um holocausto e era oferecido a Deus como sacrifício para perdão de pecados. Quando João Batista olha para Jesus e ele caminhando e chegando nas águas ali do Jordão, ele olha e fala assim: eis o Cordeiro do mundo que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. E o inferno todo em cima desse homem. Já prestou atenção que, se você ler o livro de Lucas, você vai ver Jesus sendo conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto.
para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus é levado ao deserto pelo Espírito de Deus, foi por uma finalidade: ser tentado pelo diabo. A grande oportunidade que Satanás esperou por toda a sua vida, porque o ministério de Jesus começou, sabe quando? Depois do deserto, depois da tentação do deserto. Eu creio que todos aqui conhecem muito bem essa história, eu não preciso aqui relatar, mas Jesus, no deserto, continuou sendo o mesmo Jesus, desde que nasceu. Não caiu, não pecou, e as propostas que recebeu do inimigo, até mesmo o diabo, usando a palavra de Deus, a Bíblia, está escrito. Portanto, irmão, abra os seus olhos. Muitas vezes o inimigo usa a palavra de Deus para que você caia. Uma vez, logo quando eu me consertei com Deus, lá em 1990, foi lá no Japão. Eu sou nascido num berço cristão, fui criado na igreja batista, e quando eu me consertei com o Senhor foi lá em 1990, e teve um irmão da Assembleia de Deus, ele falou assim: a Bíblia é a mãe das heresias, e de fato é. Sabe por quê? O camarada pega um texto, ele não sabe nada, ele só lê o texto, não sabe o contexto, não sabe o contexto histórico, ele só quer saber do sobrenatural, e ele acha que Deus falou com ele. A Bíblia não é a palavra de Deus, irmãos? É ou não é? Amém ou não amém? Amém. Se ela é a palavra de Deus, ela não fala comigo? Amém ou não amém? Então por que ela é mãe das heresias? Porque muitas vezes isso daqui não deve ser lido com o intelecto humano. A interpretação de texto até pode ser, porque nós precisa se passar pelo intelecto, mas isso daqui é a revelação de Deus, tem que ser lido em oração, pedindo esclarecimento ao Senhor, buscando ao Senhor com humildade, não com orgulho. E quando ele me disse aquilo, eu fiquei perplexo, falei: mas será que esse irmão está falando? Mas não, é verdade. E o diabo usou a Bíblia, usou a palavra para tentar a Cristo, porém, Cristo usou a palavra. Também está escrito, ou seja, um conhecedor profundo da palavra de Deus, ele tem um direcionamento e ele sabe para onde ele vai. E aqui o cumprimento da promessa na cruz. O cumprimento da promessa na cruz, quando Cristo diz está consumado. Eu quero que você também imagine aquela multidão em volta da cruz. E essa multidão, alguns choravam por Jesus, outros duvidavam de Jesus. Porém eu quero que você enxergue uma outra multidão, milícias e milícias no reino espiritual, aonde os demônios, aonde os anjos estavam todos reunidos ali como se fosse uma torcida. Imagine um campo de futebol aonde existem duas torcidas, mas essas torcidas, uma é o reino da luz e a outra é o reino das trevas. Eu quero que você agora, usando a fertilidade da sua mente, imagine os demônios dizendo: é agora, vamos usar aquela boca lá, ei, se você é o Cristo, desce dessa cruz e eu vou acreditar em você. Ou até mesmo outros dizendo: eu não creio, se tu és o Filho de Deus, desce daí que eu vou crer. Por outro lado, os anjos: esse é o ungido do Deus vivo, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, ele é o escolhido, o Deus vivo se ao ser humano.
E quando Cristo diz assim, irmãos, está consumado, você não sabe o peso dessa palavra. Não conhecemos o peso dessa palavra. Quando Cristo relata está consumado, Ele está dizendo: você está livre, você não é mais escravo do pecado, a morte não pode mais com você, você agora está novamente em comunhão plena com o nosso Deus. Abra sua palavra aí, a Bíblia, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus agora, capítulo 27. Aleluia, aleluia. Capítulo 27, versículo 51 ao 54. Capítulo 27, versículo 51 ao 54. Eu vou ler e você pode acompanhar na sua Bíblia. Amém? Você vai acompanhar mesmo, irmão? Amém? Então, amém. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Oh, pelo amor de Deus, diz um glória a Deus, irmão. Eu vou dizer algo aqui, o que eu aprendo nesse versículo, depois nós vamos continuar. Nesse versículo, que abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos ressuscitaram, é o segundo ponto que eu quero tratar nessa manhã com você. O primeiro é que a promessa foi cumprida, e o segundo é que a morte que gera vida. Quando ele diz está consumado, o véu do templo se rasgou, irmãos. O véu do templo era um véu, a gente fala véu e a gente tem a imaginação que é uma rendinha. Não, irmãos, o véu do templo, eu vou te explicar o que era o véu do templo. O véu do templo era uma cortina grossa, vermelha, e ela separava no tabernáculo, no templo, o lugar santo dos santos dos santos. No santos dos santos, sabe quem entrava? Quem sabe aí? Só o sacerdote. Ele tinha que entrar, ele tinha que ter uma preparação para poder entrar no santo dos santos, porque o santo dos santos era onde habitava a presença de Deus. E o sacerdote, ele tinha que amarrar aqui na sua cintura um cinto cheio de sininho com uma corda, porque se ele entrasse ali sem essa preparação, e em pecado, sem ele confessar, sem ele se preparar com Deus, ele morria fulminado lá dentro. E quando ele caísse lá dentro, aqueles sininhos iriam soar, e o povo que estava do lado de fora ia ficar sabendo, ia puxar ele pela corda, porque ninguém podia entrar no santo dos santos. Era o véu da separação entre Deus e os homens. E quando ele grita, está consumado, o véu do templo se separa, se rasga de alto a baixo. E algo acontece, irmãos. Um judeu não acredita, um judeu daquela época, que era regido pelos doutores da lei, eles não acreditavam na ressurreição. Cristo deu todas as provas de quem ele era, porque ele ressuscitou mortos. E ao contrário do que acontece hoje em dia, quando acontece o milagre, meu irmão, eu e o pastor, nós temos muita coisa em comum, eu e o pastor Osmi. Porque eu vou te dizer uma coisa, milagre todo mundo quer, porque é facinho, vem pronto. E quando um pastor começa a operar, Deus começa, às vezes, até Deus começa a usar a vida do cara, do camarada.
Ele começa a ser usado por Deus e começa a fazer milagres em nome do Senhor Jesus. Ele pega a glória para ele. Sabe o que acontece? Sabe como a gente descobre um cara que quer a glória para ele? Ele pega uma filmadora e fala: filma aqui, olha o que Deus está fazendo. Mas não é o que Deus está fazendo, sutilmente é o que ele está fazendo. Sabe o que Jesus fazia quando ele operava um milagre? Vai, mas não fala para ninguém. Hoje não, hoje vai e traz lá a mídia. Milagre é algo tão pessoal, tão íntimo, meu querido. Quando você recebe, você tem que falar para glorificar a Deus. Mas aquele que é usado por Deus para operar um milagre, ele tem que olhar para o irmão e falar: fala para ninguém que fui eu não, foi Jesus, foi o Senhor. E Jesus operou muitos milagres. O povo judeu, eles não aceitavam a ressurreição. E quando Cristo fala está consumado, além do véu do templo se rasgar de alto a baixo, Mateus, o discípulo de Jesus Cristo, relata, ele estava lá, meu irmão, que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos dos santos ressuscitaram, a morte de Jesus gerando vida, tanto na questão espiritual, como refletindo no físico, no humano, aqui na terra, para que eu e você pudéssemos ter provas suficientes. Quando cremos, acontece. Muitos corpos de santos levantaram-se. E olha o que aconteceu. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses corpos, irmãos, esses homens, essas mulheres, a Bíblia não fala aqui dos santos que ressuscitaram. Eles estiveram no meio do povo falando o que aconteceu. Aonde que os corpos dos santos estavam, irmãos? Quando um santo morre, um santo na presença de Deus, do Senhor Jesus, vai para onde? Ele não sabe o que está acontecendo? Pois bem, esses vieram testificar do Cristo. Eles sabiam quem era o Cristo. Cristo, irmãos, não é sobrenome não, viu? Cristo é o ungido de Deus. Quando nós falamos Jesus Cristo, parece-me que é o sobrenome, mas não é. É o escolhido, é o ungido do Senhor, é o ungido de Deus. Ele veio especificamente para algo em minha vida, em sua vida e na vida de toda a humanidade. Nessa manhã, eu quero que você entenda, meu amado e minha amada irmã em Cristo, que Jesus Cristo cumpriu a promessa. Ele fez a parte dele, com grandes sinais, com grandes maravilhas. E eu me alegro muito em saber que na minha insignificância Deus me escolheu. E Ele morreu pelos meus pecados. Quando nós temos essa consciência, esse pseudo-avivamento que eu disse que está acontecendo no nosso país cai por terra. Todo mundo hoje quer gravar CD, todo mundo hoje quer tocar, todo mundo hoje quer pregar, todo mundo hoje quer ser o bambambam, todo mundo hoje quer ficar aqui em cima nesse altar. Irmãos, eu nunca vi crente brigar para expulsar demônio. Eu nunca vi crente, irmão, dizer assim: pastor, eu estou indo visitar o coitado do irmão que está doente, eu estou indo lá levar um alimento para aquele irmão que está passando necessidade. Não, eu prefiro esse lugar, eu quero esse lugar para mim. Eu preciso estar em evidência. Esse é o evangelho que eu tenho visto com os meus olhos clínicos espirituais no Brasil desde que cheguei. Palavra dura, não é? Sabe por quê? Quando estamos fora do foco, estamos pecando. Quando nós, irmãos, queridos e amados irmãos em Cristo, certa vez,
na igreja em que eu era presidente lá no Japão, continuo sendo presidente internacional lá, da comunidade lá, comunidade evangélica, família cristã. Tem 2 pastores lá. Deus me deu um presentaço. 2 pastores. Eu vou contar para vocês qualquer hora aqui como é que isso aconteceu. Mas eu vou dizer o que aconteceu no caminho agora para você. Se eu tivesse conseguido um lugar desse tamanho lá no Japão, uma igreja, porque a igreja é eu e você, irmão. Isso aqui é o templo, tá bom? É um barracão, é uma casa, né? É um prédio. Isso aqui não é igreja, irmão. A gente tem essa mania de dizer a igreja é você e eu. Tira você e eu daqui de dentro, o que isso aqui fica? Não fica nada. O próprio Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra. Mas eu e você somos a igreja. É nós que somos o corpo de Cristo. E quando nós não conseguimos nenhum lugar lá no Japão, começaram a chegar gente, minha casa não suportava mais. Nós alugamos um lugar que é por hora. E dá metade da metade disso daqui, acho que nem metade da metade, um pouquinho para lá ainda. Pequenininho. E nós nos reuníamos para adorar. E o negócio começou a crescer. E infelizmente acontece que eu creio que acontece aqui no Japão, aqui no Brasil, lá acontece também. Irmãos que vêm de outras igrejas, com outras doutrinas. É doutrina humana mesmo, porque a sã doutrina está aqui, ó. Vamos sair, leva um, leva outro. E um dia eu me posicionei no púlpito e disse assim, irmãos: mesmo que fique sozinho, mas a convicção que tenho em Cristo, eu não mudo. Porque a convicção que eu tenho em Cristo e que você deve ter é essa que está na palavra de Deus. É o que está na Bíblia. Não vem com invencionice. Às vezes nós inventamos. Eu sempre cito aqui Saul, que teve grandes ideias. Você quer ver um homem de ideia na Bíblia? É Saul. Saul teve grandes ideias, quis até melhorar o plano de Deus. E Deus o rejeitou, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Então, amados, nessa manhã, leve contigo no teu coração guardado. Eu sei que você não guarda uma mensagem dessa completa na sua mente e no seu coração. Mas pegue aqui, a promessa foi cumprida. Para quem? Para mim. Fala o teu nome e diz: a promessa foi cumprida para mim. Porque eu estava morto em meus pecados, em meus delitos e pecados, mas Cristo morreu a minha morte. Quem lembra daquele hino? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A morte que gera vida foi a morte do Senhor Jesus. E nessa manhã eu quero que você saia daqui consciente que alguém pagou um preço que calculadora nenhuma do mundo consegue calcular esse preço. Um preço de sangue, um preço realmente que só Jesus podia pagar, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, às vezes nós encontramos dificuldades até para acordar cedo para vir à igreja, para vir aqui. Quem está aqui está recebendo da parte do Senhor Jesus nessa manhã um manjar. A igreja, ela não precisa de mais nada, ela não precisa de artifícios. A palavra do Senhor que permanece para sempre
é suficiente para mim e para a tua vida. Aqui eu e você, nós encontramos o necessário para vivermos uma vida sadia na presença de Jesus Cristo. Amém? Então se comprometa com essa palavra. Se comprometa com a palavra de Deus. Viva, como está escrito aqui, não sede somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Vamos praticar a palavra de Deus. Amém?